sou o Dom Tarcílio Zema da Silva, bispo diocesano da Diocese de Catanduva, Estado de São Paulo. Estamos trabalhando alguns programas sobre a nossa fé e especificamente sobre ciência e fé. O conteúdo desses programas está nesse livro do professor Felipe Aquino, que tem o título de Ciência e Fé em Harmonia. Você pode encontrar esse livro nas principais livrarias católicas. Estamos refletindo nesse dia também sobre a origem do homem, que sempre traz dúvida. E vamos ver que o poligenismo, que já vimos no programa passado, poligenismo não se opõe ao monofiletismo. Poligenismo quer dizer, a humanidade surgiu em vários lugares ao mesmo tempo, simultaneamente, de vários casais, através de vários casais. O monofiletismo é a teoria ou a hipótese de que a humanidade surgiu apenas através de um casal e que se residia num único lugar. Tá? A palavra hebraica Adam significa homem. Não é um nome próprio, mas substantivo comum. Então, Adam, que significa Adão, não é um nome que é dado à pessoa na época, bíblica, mas significa o homem, a humanidade. Por conseguinte, o autor sagrado diz que Deus fez Adão, quer dizer que fez o homem, o ser humano, sem tensionar especificar o número de indivíduos, tá? Muito significativo é o texto do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz: Deus criou o homem, Adão, à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Nesse versículo verifica-se que a palavra Adão não designa um indivíduo, mas a espécie humana, diversificada em homem e mulher. E o nome Evan também não é o nome próprio, mas significa em hebraico mãe dos vivos, mãe dos viventes. Isso está em livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Fica, pois, perceptível para o fiel católico a possibilidade de admitir mais de um casal na origem do gênero humano. Esse trecho dá possibilidade de que se fala de que a humanidade surgiu através de mais de um casal, que a origem humana não foi somente através de um casal. Eu estou dizendo da possibilidade. E o que importa, em qualquer hipótese, é afirmar que os primeiros pais, dois ou mais, foram elevados à filiação divina, à justiça original, e que uma prova não se mantiveram no estado de amizade com Deus, que o ser humano foi criado numa condição de filiação divina, mas, porém, esse ser humano não se manteve no estado de amizade com Deus, cometeram o pecado original. Então, veja bem que a intenção do livro sagrado não é dizer se a humanidade surgiu de um casal ou de vários. Não é dizer que surgiu aqui ou ali. Isso não é o campo específico da palavra de Deus da Bíblia. Mas está querendo dizer que o ser humano foi criado na condição de filho de Deus, seja 2, 3 ou 10, 50, não interessa, e que, através do pecado, o ser humano se afastou dessa filiação, se afastou desta justiça central da sua vida, a justiça divina. Seria falso, porém, dizer que Adão e Eva nunca existiram. O que
são fábulas e alegorias, são tão reais quanto custa ao ser humano ser real. O texto sagrado nos diz que Deus tratou com o homem nas suas origens, com o homem real, e não com um ser fictício. E a história referente aos primeiros pais é história real, embora narrada em linguagem figurada, né? Então veja bem, uma coisa é uma história numa linguagem figurada e outra coisa é ser real ou não. A Bíblia muitas vezes usa de comparações de linguagem figuradas, de exemplos, mas não quer dizer que isso não seja real, que seja apenas uma coisa fictícia. Deus então trata com o ser humano real, tá? É isso que nós recebemos através da própria Bíblia. E é isso que ela quer dizer. Por exemplo, embora nessa linguagem que se fala, por exemplo, da serpente, da árvore, da fruta, de resto é inútil insistir sobre a questão poligenismo ou monogenismo, pois não há critérios científicos para dirimi-la. A ciência até hoje não tocou a estaca zero do gênero humano. Nem a ciência sabe como que o ser humano surgiu. A ciência tem hipóteses, né? Mas não algo que seja confirmado exatamente. Então apenas interessa notar que a hipótese poligenista não contraria a nossa fé, ou seja, aquela hipótese de que a humanidade surgiu ao mesmo tempo em vários lugares do planeta, através de vários casais, isso não contraria a nossa fé. Porque a ciência, a Bíblia não está querendo dizer se foi através de um casal ou através de vários casais, se foi num único lugar ou vários lugares. A Bíblia quer dizer o específico da sua fé. O ser humano foi criado por Deus, o ser humano foi criado como filho de Deus, e o ser humano se afastou de Deus através de seu pecado. Então, veja bem, ao ler a Bíblia, você tem que ir se acostumando com essa linguagem bíblica. Não entre em discussões que a Bíblia não vai responder para você e nem tem a intenção de responder. O autor sagrado, que foi inspirado por Deus, não foi inspirado em ciências naturais, mas foi inspirado na fé, pela espiritualidade, pelo seu contato com Deus. A Bíblia quer dizer sobre o essencial. O específico cabe à ciência pesquisar. E a fé cristã não tem nada contra a ciência, desde que a ciência fale a verdade, é claro. Desde que a ciência também não fique inventando. E desde que tenha claro sobre a origem da humanidade, quando, onde, quantas pessoas, como que foi, nem a ciência hoje tem uma resposta exata. Ela tem teorias, tem hipóteses. Então é nessa linha que nós devemos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. E no próximo programa vamos continuar tratando desse assunto. Fique com Deus, fique com a bênção do Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.